Imagine-se diante de um horizonte onde o céu não é apenas um manto distante que cobre a terra, mas uma realidade viva, que de repente se aproxima, toca o chão e invade o coração humano. Pense em um instante em que a eternidade se curva sobre o tempo e deixa escapar um raio de sua glória. É exatamente isso que encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 9, a transfiguração de Jesus. Não se trata apenas de uma cena marcante, mas de um encontro em que o invisível se torna visível, em que a esperança se veste de luz e em que a fé é conduzida a um novo patamar. Esse momento não foi apenas testemunhado por 3 discípulos, mas continua ecoando através da história, como um convite para cada um de nós enxergar Jesus além das aparências, além das limitações, além das sombras da vida. Jesus, que caminhava pelos vilarejos, curava enfermos, ensinava multidões e se aproximava dos pobres e rejeitados, agora sobe ao monte alto acompanhado de Pedro, Tiago e João. Há um silêncio que antecede a revelação, como se o universo inteiro segurasse a respiração esperando pelo que viria. E então, diante de olhos humanos frágeis e cheios de medo, o impossível acontece. O rosto do Mestre começa a brilhar como o sol, e suas vestes tornam-se resplandecentes, mais brancas do que qualquer esforço humano poderia produzir. A glória de Deus se manifesta ali, de forma tão intensa, que até mesmo o tempo se curva e Moisés e Elias aparecem em conversa com ele, como se o passado e o futuro se encontrassem no presente. É um espetáculo que não pode ser explicado apenas por palavras, porque não é apenas um evento histórico, é uma revelação do coração de Deus. Aquele que iria sofrer, ser rejeitado e crucificado, é também o Filho Eterno, revestido de majestade. Aquele que seria entregue aos homens é ao mesmo tempo o escolhido do Pai, o portador da glória que nenhum olhar humano pode contemplar sem ser transformado. E os discípulos, confusos e atônitos, percebem que não estão diante de um simples mestre, mas diante do próprio céu tocando a terra. A transfiguração nos fala de algo que vai além da cena registrada. Ela nos lembra que mesmo em meio às nossas dúvidas, dores e dificuldades, existe uma realidade maior do que aquilo que conseguimos enxergar. O Cristo que caminha conosco na simplicidade do cotidiano é o mesmo que resplandece em glória, e um dia essa glória será plenamente revelada. O que Pedro, Tiago e João viram foi um vislumbre do futuro, uma promessa viva de que o sofrimento não é a palavra final, de que a cruz não será o fim, mas o caminho para a vitória. Esse episódio nos convida a levantar os olhos, a compreender que há mais do que o visível, mais do que o imediato, mais do que a luta diária que tantas vezes nos desgasta. Ele nos chama a crer que o mesmo Jesus que se transfigurou no monte deseja iluminar nossa escuridão interior, trazer sentido às nossas batalhas e revelar que a esperança nunca morre para aqueles que confiam nele. É como se Deus estivesse dizendo: olhem para o meu filho, ele é a resposta que vocês procuram, a luz que vocês precisam, o guia que jamais falhará. E diante dessa revelação, a pergunta que ecoa é: será que estamos atentos à voz do Pai? No monte, a voz celestial declarou: este é o meu filho amado, ouçam-no. Essa ordem não foi apenas para os discípulos, mas é uma convocação que atravessa séculos e chega até nós hoje. Em um mundo cheio de vozes que competem por nossa atenção, o convite é claro: ouvir Jesus, colocar os nossos olhos nele, permitir que sua luz transforme nossa visão da vida. Talvez no meio da sua caminhada você tenha sentido que a fé se tornou pesada, que a esperança parece distante ou que os dias estão envoltos em sombras. A transfiguração nos lembra que por trás das nuvens existe um sol que não deixa de brilhar. A glória de Cristo é uma realidade maior que nossas dores, e essa glória já começou a se manifestar para aqueles que o seguem. O monte se torna então um lugar de encontro, um chamado para subir acima do comum, do imediato, e contemplar aquilo que só pode ser revelado pela fé. E ao ouvir essa história, você é convidado a participar dela, não como um espectador distante, mas como alguém que também pode experimentar o toque do céu em sua própria vida. Assim como Pedro, Tiago e João foram levados para cima, Jesus também quer nos conduzir a um lugar mais alto, onde a nossa visão é ampliada, onde o coração é fortalecido e onde a presença de Deus se torna palpável.
Talvez este seja o momento em que você precisa parar, respirar fundo e permitir que a voz do Pai ecoe dentro de você, lembrando que não está sozinho, que há uma luz maior guiando seus passos. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu te convido a continuar essa caminhada comigo. Deixe o seu apoio para que essa palavra alcance mais pessoas. Compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa ouvir sobre esperança. Escreva nos comentários o que essa revelação significa para a sua vida e, se ainda não faz parte desta jornada, inscreva-se para que possamos juntos subir o monte da fé e contemplar mais da glória de Cristo. 6 dias se passam desde que Jesus havia dito palavras que abalaram profundamente os discípulos. Ele lhes revelara que seria rejeitado, sofreria muito, morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Essa revelação trouxe confusão e peso ao coração deles, porque como aceitar que o Messias, o Filho do Deus vivo, deveria enfrentar a cruz? Como conciliar a esperança de glória com o anúncio de dor? O ambiente estava carregado de silêncio, de perguntas não respondidas e de temores que ainda não podiam ser compreendidos. Foi nesse contexto que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os conduziu a um monte elevado. Não levou todos, mas escolheu 3, aqueles que estariam próximos também em outros momentos de grande intensidade. Era como se ele quisesse preparar seus corações de maneira especial, revelar algo que sustentaria a fé deles em dias de escuridão. A subida ao monte não foi simples. O caminho era íngreme, solitário e exigia esforço. Cada passo parecia afastar os discípulos das vozes e da agitação das multidões, conduzindo-os a um lugar onde apenas o silêncio e o mistério reinavam. O ambiente ao redor se tornava testemunha de uma jornada espiritual que estava prestes a culminar em algo extraordinário. E não era apenas uma caminhada física, mas uma metáfora viva da vida com Deus. Para contemplar certas revelações, é preciso afastar-se, deixar para trás o que é comum e subir mais alto, mesmo quando as pernas cansam e o coração não entende o propósito. Podemos imaginar Pedro, sempre impulsivo, tentando compreender por que apenas eles haviam sido escolhidos. Tiago, refletindo em silêncio, e João, o discípulo do amor, olhando para o Mestre com uma mistura de confiança e curiosidade. Jesus à frente seguia firme, como quem sabe exatamente o que vai acontecer. Sua decisão de levá-los consigo não era casual, mas carregada de intenção. No alto do monte, ele mostraria um vislumbre daquilo que estava por vir, uma revelação que encheria de esperança aqueles que em breve o veriam ensanguentado e pregado em uma cruz. O ambiente mudava a cada passo. O barulho da vida cotidiana ficava para trás, e o vento começava a soprar mais forte, como se a própria criação esperasse pela manifestação da glória. A luz do sol talvez se tornasse mais suave ao se aproximarem do cume, e o silêncio se intensificava, preparando o cenário para o encontro entre o temporal e o eterno. É assim também em nossa vida. Muitas vezes precisamos nos afastar do barulho para que possamos ouvir a voz de Deus. Precisamos subir o monte da fé, mesmo quando não sabemos o que nos espera no topo, porque é nesse lugar de rendição e entrega que o sobrenatural se revela. Naquele momento, Pedro, Tiago e João não sabiam que seriam privilegiados com uma visão que marcaria para sempre suas almas. Eles apenas seguiram o Mestre, confiando em sua direção, ainda que carregassem em seus corações tantas dúvidas. E não é exatamente isso que somos chamados a fazer? Seguir Jesus mesmo sem entender tudo, mesmo quando o caminho é íngreme, mesmo quando a subida parece cansativa. O monte é um símbolo de esforço, mas também de recompensa. Aqueles que sobem, que perseveram, que não desistem, contemplam coisas que a planície jamais poderia oferecer. Enquanto caminhavam, talvez lembrassem das palavras que ainda ecoavam: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo,
Tome sua cruz e siga-me. O convite ao discipulado já havia sido feito, e agora o Mestre os levava a experimentar, de forma antecipada, a glória que sustenta a cruz. É como se ele dissesse: sim, haverá sofrimento, mas antes quero mostrar a vocês que há algo maior. Quero que vocês tenham certeza de quem eu sou, para que quando as trevas chegarem, não se esqueçam da luz que viram neste monte. O caminho até o monte nos ensina que as maiores revelações de Deus não acontecem na comodidade, mas no esforço da busca. É preciso disposição para deixar o comum, para enfrentar a subida, para separar tempo e coração. Talvez você esteja vivendo um tempo em que Deus o está chamando para subir mais alto, para sair do lugar de conforto e buscar uma intimidade mais profunda com Ele. Esse chamado nem sempre é fácil, mas no monte que o céu se abre, é no monte que a glória se revela, é no monte que a voz do Pai se faz ouvir de maneira clara. E hoje, essa caminhada continua. Não subimos fisicamente a um monte na Galileia, mas somos convidados a erguer nosso coração e nossa fé em direção ao alto. Somos desafiados a deixar para trás o ruído que nos distrai, a pressa que nos sufoca e a incredulidade que nos prende. Cada passo de oração, cada momento da leitura da palavra, cada instante de entrega é como um degrau nessa subida espiritual. O que nos espera no topo não é apenas uma visão passageira, mas a certeza de que Cristo é maior do que nossos medos e mais glorioso do que nossos olhos podem imaginar. Se essa reflexão falou com você, permita-se também fazer parte dessa jornada. Apoie este conteúdo para que mais pessoas possam ser alcançadas. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ser lembrado de que ainda vale a pena subir o monte. Escreva nos comentários o que essa caminhada significa para a sua vida e continue caminhando junto comigo. Porque assim como Pedro, Tiago e João, também somos chamados a seguir o Mestre e descobrir, passo a passo, que no topo há uma glória esperando por nós. No alto do monte, quando o silêncio da natureza envolvia tudo, e os discípulos talvez ainda buscassem recuperar o fôlego da subida, o inesperado aconteceu. De repente, sem aviso, o comum se rasgou e o extraordinário irrompeu diante deles. O rosto de Jesus começou a brilhar como o sol, em sua força plena, e suas vestes se tornaram tão resplandecentes que nenhuma arte humana poderia reproduzir. Era como se a luz não viesse de fora, mas de dentro dele, revelando que a glória eterna, antes velada pela carne, agora se manifestava em esplendor. O céu desceu ao encontro da terra e o tempo se dobrou para que os discípulos contemplassem o que olhos humanos jamais deveriam ver. Pedro, Tiago e João ficaram atônitos. Seus olhos lutavam para se ajustar ao brilho que os envolvia, e seus corações, já cheios de temor, mal podiam compreender o que estavam presenciando. E como se a cena não fosse grandiosa o suficiente, 2 homens apareceram ao lado de Jesus, Moisés e Elias. A lei e os profetas se encontravam ali, em diálogo com o Filho. O passado, que apontava para a promessa, e o futuro, que anunciava a consumação, se juntavam no presente eterno daquele instante. Era como se toda a história da salvação convergisse para aquele ponto. Como se cada palavra escrita nas Escrituras, cada profecia proclamada, cada mandamento entregue, tivesse sua resposta na pessoa que agora resplandecia diante deles. A cena tinha um peso cósmico. Não era apenas Jesus em sua glória. Era a revelação de que ele é o cumprimento de tudo. Moisés, aquele que trouxe a lei, e Elias, o profeta que não viu a morte, estavam ali para atestar que todas as promessas de Deus encontravam seu sim em Cristo. Não havia dúvida, não havia engano. O homem que caminhava com eles, que partilhava do pão, que sentia fome e cansaço, era também o Filho eterno, a luz que nenhum pecado pode apagar, a glória que nenhuma cruz poderia derrotar. Pedro, confuso e maravilhado, não sabia o que dizer.
E quando não sabemos como lidar com o extraordinário, nossa boca se apressa em buscar alguma forma de segurar o instante. Mestre, ele balbuciou, é bom estarmos aqui. Vamos levantar 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Era como se ele quisesse prender a eternidade em cabanas humanas, como se quisesse fixar aquele momento para sempre. Mas o céu não pode ser contido, e a glória não pode ser domesticada. O que Pedro não entendia é que não se tratava de construir habitações para os 3, mas de reconhecer que somente Jesus deveria ser ouvido e seguido. Esse instante nos mostra que a transfiguração não foi apenas uma exibição de poder, mas uma revelação de identidade. O que brilhou no monte foi a verdade sobre quem Jesus é. Ele não é apenas o carpinteiro de Nazaré, não é apenas o mestre que ensina parábolas, não é apenas o curador das enfermidades. Ele é o Filho do Deus vivo, revestido da mesma glória que tinha antes da fundação do mundo. Aqueles discípulos, que logo veriam o rosto de Jesus ensanguentado e desfigurado na cruz, agora viam o mesmo rosto brilhando como o sol. Eles seriam lembrados, em meio ao horror da crucificação, de que aquele que se entregava era também o Senhor da glória. Esse episódio nos convida a uma reflexão profunda. Quantas vezes, em meio às nossas próprias dificuldades, esquecemos quem é Jesus de fato? Enxergamos o homem, sofredor, mas esquecemos do Filho glorioso. Olhamos para a cruz, mas não lembramos da luz que resplandeceu no monte. O céu tocando a terra naquele instante foi um lembrete de que a fé não pode se limitar às aparências, porque a realidade espiritual é maior do que aquilo que vemos. Aquele Jesus que se esvaziou e tomou forma humana não deixou de ser o Rei eterno. E se ele brilhou no monte, um dia também brilhará diante de todo o universo, quando todo joelho se dobrar e toda língua confessar que ele é o Senhor. Mas não pense que essa revelação foi apenas para Pedro, Tiago e João. Ela também é para nós. Porque o mesmo Cristo que resplandeceu em luz deseja iluminar nossos corações. Ele não veio apenas para mostrar glória passageira, mas para transformar nossas trevas em luz, nossa confusão em clareza, nossa desesperança em certeza. Quando o céu toca a terra, tudo muda. E se naquele monte a eternidade se revelou, hoje ela continua se revelando através do Espírito que habita em nós. O convite permanece. Contemplar Jesus não apenas como mestre, mas como o Filho amado, o resplendor da glória de Deus. E talvez seja justamente isso que você precisa lembrar agora. Talvez esteja caminhando em meio a sombras, enfrentando dúvidas ou lutas que parecem não ter fim. Lembre-se de que há uma luz maior que nenhuma escuridão pode apagar. Lembre-se de que Jesus não é apenas o homem que sofreu, mas também o Senhor que resplandece. Ele é a ponte entre o céu e a terra, e quando olhamos para ele, tudo ganha nova perspectiva. Se essa visão trouxe esperança ao seu coração, permita que ela alcance outras vidas também. Deixe o seu apoio para que essa mensagem brilhe além dessas palavras. Compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa ver a luz de Cristo em meio à escuridão. Escreva nos comentários o que significa para você esse momento em que o céu tocou a terra. E continue comigo nessa jornada, porque ainda há muito mais da glória de Deus a ser revelada. Enquanto Pedro ainda falava, tentando prender o eterno em palavras humanas e reduzir o divino a cabanas de madeira e pano, algo ainda mais grandioso aconteceu. Uma nuvem luminosa os envolveu. Não uma nuvem escura e pesada, como as que prenunciam tempestade, mas uma presença radiante que carregava consigo a própria manifestação do Altíssimo. Era a mesma glória que acompanhara Israel no deserto, a coluna de nuvem que guiava de dia e que revelava o cuidado de Deus pelo seu povo. Agora, aquela mesma nuvem descia sobre o monte, cercando Jesus e os discípulos, como se o céu inteiro tivesse decidido se aproximar. E do interior dessa nuvem, uma voz ecoou com autoridade inconfundível. Não era o som do vento, nem o ruído do trovão, mas a voz do próprio Pai, reverberando na alma de cada um que estava ali. Palavras claras, firmes, eternas. Este é o meu Filho amado, ouçam-no.
O universo inteiro parecia silenciar para que aquelas poucas palavras fossem gravadas nos corações dos discípulos. O céu não apenas tocava a terra, o céu falava à terra. O Criador se dirigia diretamente às suas criaturas para que não houvesse dúvidas sobre quem era Jesus e qual deveria ser nossa resposta a ele. É impossível imaginar a intensidade desse momento sem sentir um arrepio na alma. Os discípulos, tomados de medo, caíram por terra. O brilho, a nuvem, a voz, tudo era maior do que eles podiam suportar. Aquele que haviam seguido por vilarejos e estradas empoeiradas, que haviam visto cansado, com fome, tocando leprosos e chorando com os aflitos, era agora declarado pelo próprio Deus como seu filho amado. A identidade de Jesus não dependia de títulos humanos, não se resumia às expectativas de um Messias político ou libertador de Israel, mas vinha do coração eterno do Pai. O Filho não era apenas um mestre, ele era o escolhido, o amado, o único digno de ser ouvido. E a ordem final é decisiva: ouçam-no. Não se trata apenas de admirar, de contemplar, de emocionar-se diante da glória. O Pai nos chama a obedecer, a dar ouvidos à voz de Jesus acima de todas as outras vozes. Em um mundo saturado de opiniões, filosofias e promessas vazias, a voz de Cristo continua sendo a única que conduz à vida. Quando o Pai ordena, ouçam-no, Ele está nos lembrando de que a fé não é apenas contemplação, mas prática. Não é apenas emoção, mas decisão. Não é apenas ver a glória, mas andar no caminho da obediência. Essa voz ecoa até hoje, atravessando os séculos e chegando aos nossos corações. Talvez você já tenha ouvido tantas vozes ao seu redor. Vozes de medo, de dúvida, de desespero, de acusações, de falsas promessas. Todas elas tentam moldar nossa mente e guiar nossos passos. Mas no Monte da Transfiguração, o Pai nos lembra qual voz devemos priorizar: a voz do Filho. Não a voz que condena, mas a que salva. Não a que confunde, mas a que guia. Não a que aprisiona, mas a que liberta. Ouvir Jesus é escolher viver sob a direção da verdade. É entregar os ouvidos e o coração àquele que conhece o caminho. Os discípulos estavam apavorados e com razão. Era muito para suportar. Mas então, Jesus se aproximou, tocou-os e disse: levantem-se, não tenham medo. Esta cena é profundamente reveladora. O mesmo Jesus que resplandece em glória, que é confirmado pelo Pai como o Filho amado, é também aquele que se aproxima com ternura, que toca os que estão prostrados e levanta os que tremem de medo. Ele é majestade e misericórdia, poder e compaixão, glória eterna e cuidado humano. O Filho amado não nos deixa caídos no chão. Ele nos levanta com sua mão e nos encoraja com suas palavras. Quando levantaram os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. A nuvem se foi, a voz se calou, Moisés e Elias desapareceram. Restou apenas ele. Essa é a mensagem central de tudo. No fim, quando as manifestações cessarem, quando os sinais passarem, quando a glória se recolher, permanece Jesus. Ele é suficiente. Não precisamos de tendas, não precisamos de monumentos, não precisamos prender o instante. Precisamos apenas dele. O Pai já nos disse: este é o meu Filho amado, ouçam-no. Essa é a essência da fé cristã. Ouvir e seguir a Jesus. Somente Ele. Essa experiência transformou os discípulos para sempre. Pedro mais tarde escreveria em sua carta que não seguia fábulas engenhosamente inventadas, mas testemunhava com seus próprios olhos a majestade de Cristo no Santo Monte. A voz que veio da majestosa glória dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Para Pedro, aquele dia não foi apenas uma lembrança distante, mas a prova viva de que a fé é real, de que o céu tocou a terra e confirmou o Filho. E hoje, você também é convidado a ouvir essa voz. Talvez tenha escutado tantas coisas que o afastaram da verdade, mas agora é o momento de silenciar o ruído e abrir os ouvidos para Jesus. O Pai ainda declara sobre ele: este é o meu Filho amado, ouçam-no. Não há caminho mais seguro, não há verdade mais firme, não há vida mais abundante do que aquela que nasce de ouvir e obedecer a Cristo. A cena no Monte da Transfiguração não foi apenas um espetáculo reservado para 3 discípulos privilegiados.
Não foi um evento isolado no passado distante. Aquilo que eles viram e ouviram carrega uma mensagem viva que atravessa gerações e chega até nós com a mesma intensidade. O brilho que iluminou o rosto de Jesus não se apagou. A voz que ecoou da nuvem ainda fala, e o chamado para ouvir o Filho continua válido para cada coração que se dispõe a crer. O que aconteceu naquele monte é uma revelação que não pode ficar aprisionada ao tempo, porque o mesmo Cristo glorificado continua sendo o centro da nossa fé, e essa glória nos convida a viver de modo diferente aqui e agora. O primeiro ensinamento que a transfiguração nos oferece é que a dor não é o fim da história. Poucos dias antes, os discípulos ouviram de Jesus que ele seria rejeitado, sofreria e morreria. Essas palavras trouxeram espanto e tristeza, porque seus corações ainda estavam presos à ideia de um Messias vitorioso segundo os padrões humanos. Mas no monte, eles viram algo que lhes deu esperança. Aquele que falou de cruz também resplandece em glória. Isso nos lembra que, por mais que enfrentemos noites escuras e situações que parecem sem saída, a última palavra não é da morte, mas da vida que brilha em Cristo. A transfiguração é um vislumbre da ressurreição, um sinal de que a cruz não é derrota, mas caminho para a vitória. Outro ponto profundo que essa passagem nos ensina é sobre identidade. No meio de tantas vozes de opiniões, o Pai declara com autoridade: "Este é o meu Filho amado, ouçam-no." Isso significa que Jesus não é apenas um guia espiritual ou um mestre entre tantos, mas o Filho de Deus, único e absoluto. Para nós, isso é um convite à confiança. Quando seguimos Cristo, não seguimos apenas um filósofo, não seguimos apenas um profeta, mas aquele que foi confirmado pelo próprio Pai como escolhido. Ouvir a voz de Jesus é encontrar segurança no meio da instabilidade. É saber que nossa fé não está construída em mitos ou invenções, mas na verdade eterna do Filho amado. E como ouvir Jesus hoje? Ele continua a falar através de sua palavra. Cada versículo da Escritura é como um eco daquela voz no monte chamando-nos à obediência e à fé. Quando abrimos a Bíblia, não estamos diante de letras mortas, mas de palavras vivas, inspiradas pelo Espírito, que nos conduzem à presença do Cristo glorificado. Ouvir Jesus é mais do que ler. É permitir que sua voz transforme nossas decisões, molde nossos pensamentos, direcione nossos passos. É aprender a silenciar o barulho do mundo para dar prioridade à única voz que não falha. Mas há ainda algo mais. A transfiguração também nos ensina sobre esperança futura. O que os discípulos viram foi um antegosto do que todos os que creem contemplarão um dia. A glória que brilhou no monte será plenamente revelada quando Cristo voltar. A visão que Pedro, Tiago e João tiveram foi como um trailer da eternidade, mostrando que o reino de Deus não é apenas promessa distante, mas realidade que já começou a manifestar-se. Isso nos chama a viver com os olhos fixos no alto, lembrando que nossa cidadania não é terrena, mas celestial. Ainda que sejamos peregrinos em um mundo de dor, caminhamos em direção a uma glória que não tem fim. E diante dessa revelação, somos desafiados a viver de modo diferente. Se Jesus é realmente o Filho amado, então nossas prioridades precisam refletir essa verdade. Não podemos viver como se ele fosse apenas uma opção entre tantas, porque o Pai já nos mostrou que ele é o único caminho. Isso significa ajustar nossas escolhas, alinhar nossa vida com os seus ensinamentos e ter coragem de negar a nós mesmos para segui-lo. A transfiguração nos mostra que seguir Cristo pode nos levar à cruz, mas também nos garante que a cruz nos conduzirá à glória. Talvez, ao ouvir essa mensagem, você se perceba cercado por desafios que tentam roubar sua fé. Talvez esteja enfrentando problemas que parecem impossíveis ou lutas interiores que ninguém mais vê. O Monte da Transfiguração nos lembra que não estamos sozinhos. O Cristo glorificado caminha conosco e a voz do Pai ainda ecoa dizendo: ouçam-no. Se dermos ouvidos a Ele, encontraremos direção mesmo na confusão, esperança mesmo no desespero e paz mesmo em meio à tempestade. Essa não é apenas uma história distante, é uma convocação pessoal.
Assim como Pedro, Tiago e João foram levados para cima, você também está sendo chamado a subir. Subir na fé, subir na confiança, subir na intimidade com Deus. Não para fugir da realidade, mas para ver a realidade com outros olhos, iluminados pela glória de Cristo. A pergunta é: você está disposto a ouvir o Filho amado e deixar que sua voz guie sua vida? Se essa mensagem trouxe luz ao seu coração, não aguarde apenas para si. Espalhe essa palavra de esperança para que mais pessoas possam enxergar que o céu já tocou a terra em Jesus. Apoie esse conteúdo para que alcance ainda mais vidas. Compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a glória de Cristo. Escreva nos comentários o que significa para você ouvir a voz do Filho amado e permaneça comigo nessa caminhada, porque enquanto o mundo oferece 1000 vozes, só uma é capaz de transformar eternamente: a voz de Jesus. A transfiguração em Marcos 9 é mais do que uma lembrança histórica. É um convite que atravessa os séculos e alcança o nosso presente. Quando lemos esse relato, não estamos apenas diante de uma narrativa distante, mas diante de uma janela aberta entre o céu e a terra, uma prova de que a eternidade se fez próxima, palpável e real em Cristo Jesus. Pedro, Tiago e João subiram o monte com o coração pesado, sem entender completamente o caminho da cruz que se aproximava. Mas lá, diante da glória resplandecente do Filho, eles descobriram que a história não terminaria na escuridão da morte. O brilho que viram naquele rosto anunciava a vitória definitiva da vida sobre a sepultura. E essa verdade continua a iluminar nossos corações hoje. O céu se inclinou para tocar a terra, e isso nos mostra que a fé cristã não é uma fuga da realidade, mas um modo de vê-la à luz da glória de Deus. Somos lembrados de que a cruz não é derrota, mas passagem para a transformação. De que a dor não é fim, mas processo de renovação. O Cristo glorificado nos garante que mesmo no vale da sombra, há uma luz que não pode ser apagada. Aquela voz que veio da nuvem dizendo: "Este é o meu Filho amado, ouçam-no", ainda ecoa para nós e continua sendo o chamado mais urgente da vida. Essa cena também revela a graça de um Deus que se importa. Ele não deixou os discípulos mergulhados apenas no peso da cruz anunciada, mas lhes concedeu uma visão de esperança. Do mesmo modo, em nossa caminhada, Deus nos oferece vislumbres de sua glória, sinais que fortalecem nossa fé, experiências que nos lembram de que não estamos sozinhos. Às vezes, esses momentos acontecem em orações respondidas, em encontros inesperados, em palavras que chegam na hora certa. São pequenas transfigurações que nos lembram da grande promessa: um dia veremos face a face o Cristo glorificado. A transfiguração é também um chamado à obediência. Não basta apenas admirar a beleza da cena, é preciso ouvir e seguir. O Pai não apenas declarou quem Jesus é, mas ordenou: ouçam-no. Isso significa que nossa vida precisa estar afinada à voz do Filho amado, que nossas decisões devem ser moldadas por suas palavras, que nossa fé deve ser sustentada, não por emoções passageiras, mas pela verdade eterna do Evangelho. Ouvir Jesus é o segredo para caminhar com firmeza em um mundo repleto de ruídos que tentam nos afastar do essencial. E, no entanto, como Pedro, muitas vezes temos vontade de permanecer no alto do monte, desfrutando da beleza da glória e evitando o peso da realidade. Quem nunca desejou construir tendas e se refugiar onde a presença de Deus é clara e o coração encontra paz? Mas o Evangelho nos lembra que não fomos chamados para viver isolados no topo, e sim para descer, levar essa luz ao vale, testemunhar entre os homens o que vimos e ouvimos. A glória que contemplamos não é para ser guardada, é para ser refletida. Assim, a mensagem da transfiguração nos desafia a viver como reflexos da luz de Cristo. Não somos nós que brilhamos, mas é Ele que, através de nós, ilumina um mundo mergulhado em sombras. Quando perdoamos, quando amamos sem medida, quando resistimos ao mal, estamos deixando que a luz do Filho amado se manifeste em nós. Nossa missão é ser como espelhos que apontam para a verdadeira fonte,
para que todos possam ver que o céu continua a tocar a terra em cada vida transformada. E ao olhar para essa passagem, uma pergunta se impõe: o que você fará diante dessa revelação? Vai deixar que as vozes do mundo abafem o chamado do Pai, ou vai abrir os ouvidos para ouvir Jesus? Vai viver apenas para as coisas que passam, ou vai alinhar a sua vida à glória que nunca se extingue? O Monte da Transfiguração é um marco que nos convida a decidir. O Cristo glorificado não é apenas um personagem bíblico, ele é o Senhor vivo que ainda fala, ainda chama, ainda transforma. Que essa mensagem não seja apenas mais uma história que você ouviu, mas um encontro real com aquele que é a própria vida. Permita que a voz do Pai alcance o seu coração. Permita que a luz de Cristo ilumine seus passos. Permita que a esperança da glória conduza a sua jornada. E se essa palavra falou com você, não guarde para si. Compartilha com alguém que precisa lembrar que o seu já se manifestou em Jesus. Escreva nos comentários o que essa passagem despertou na sua fé. Apoie essa mensagem para que mais vidas sejam alcançadas e caminhe junto comigo nessa jornada de descobertas. Porque a transfiguração não terminou no monte, ela continua em cada coração que decide ouvir e seguir o Filho amado.